Olá, amigos. Em mais uma oportunidade aqui estamos para as nossas reflexões a respeito da nossa querida doutrina espírita, que nos oferece um conteúdo muito oportuno para o momento em que a humanidade está vivendo. Convido a todos, então, nesse instante, a fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que abençoe os nossos passos e que nos ajude na jornada que ora empreendemos. Abençoe o nosso planeta Terra, nossa abençoada morada, e que possamos todos usufruir das experiências necessárias que o momento nos oferece, propiciando a aprendizagem e o cultivo de valores novos que irão seguir conosco pela caminhada fora. Abençoa, Jesus, cada um de nós no seu cantinho de experiências, que possamos sair vitoriosos, aproveitando a sagrada oportunidade da vida no contexto da aprendizagem e do crescimento espiritual. Que a tua harmonia, Jesus, e que a tua paz sejam nossas companheiras. Muito obrigado, Senhor. O tema proposto para as reflexões deste momento está inserido no livro da irmã Sidofo, de Vanderlei Soares, intitulado Jesus, a inspiração das relações luminosas, e em um capítulo intitulado Discernimento e Julgamento, que é justamente o capítulo 3. No Evangelho de Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 2, Jesus diz o seguinte: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus trouxe grandes investimentos no terreno do não julgamento, porque a sociedade em que ele veio trabalhar, em que ele veio desenvolver a sua missão, era uma sociedade extremamente julgadora, extremamente rigorosa com relação aos deslizes do nosso semelhante, sendo que em todos os sentidos se emitia um libelo julgador, e a partir daí se emitia um processo de lapidação, muitas vezes, da mulher que era apanhada em adultério, da eliminação do convívio social das pessoas que tinham doenças, especialmente naquele tempo a hanseníase, conhecida na época como lepra. Então, uma sociedade extremamente julgadora, extremamente enérgica quanto ao procedimento alheio. E Jesus, dentro da sua proposta, vem convidar o ser a uma reflexão positiva a respeito de si mesmo. Jesus, no seu trabalho, sempre tentava desviar o foco do outro, do semelhante, para dentro de nós mesmos. Cita exemplos vários, onde nós tínhamos absoluta facilidade em enxergar alguma coisa minúscula no procedimento dos nossos semelhantes e absoluta dificuldade em identificar em nós mesmos os nossos grandes defeitos da alma, porque criamos um libelo julgador. Então Jesus afirma nessa passagem de Mateus que o juízo que nós emitimos em relação ao nosso semelhante será com ele que nós seremos julgados, e a mesma medida que nós empregarmos na conduta do próximo é essa medida que seria aferida em nosso favor. Bom, no livro do Vanderlei Soares, a nossa companheira irmã nos convida a refletir que o comportamento das pessoas ele deve ser analisado por nós, que a análise que produz discernimento e não julgamento. Então ela diz: analisar os outros é medida necessária, é medida de proteção e é medida de ajuda. Então nós podemos sim analisar de que forma as pessoas procedem. É uma medida necessária para que nós nos mantenhamos ilesos de algumas dificuldades. É uma medida que nos protege, mas pode também ser uma medida de ajuda, de avaliar como poder auxiliar determinada pessoa. Não no sentido julgador, mas no sentido analítico. E ela diz: julgar é diferente. E por
por que julgar é diferente? Porque nós julgamos segundo o nosso código moral, do nosso código ético. E nós julgamos de acordo com os elementos que estão arquivados em nossa memória espiritual, de múltiplas experiências, de múltiplas encarnações. Então nós estabelecemos um juízo baseado nas nossas crenças, nas nossas concepções, de acordo com o nosso código interno de julgamento. E esses conceitos, nem sempre eles são corretos, nem sempre eles estão coerentes com todas as propostas que Jesus nos oferece na condução de nossas vidas. Então, o código de julgamento que nós estabelecemos não é um código imparcial, mas é um código que nós temos dentro da nossa bagagem, dentro da bagagem espiritual que nós adquirimos ao longo das muitas épocas. E não quer dizer que a pessoa que está sendo por nós aferida, ela é exatamente o que é. Ela é exatamente o que nós conseguimos ver dela. Por isso, Jesus dizia da nossa responsabilidade em emitir um juízo, qualquer que seja, porque nós estaremos desta maneira, assinando uma nota, assinando um compromisso que nós também poderemos ser julgados dentro do mesmo código moral que nós possuímos. Dessa forma, quando nós analisamos a vivência, a forma de viver das pessoas, diz-nos Hermance que analisar é postura de maturidade. É postura de maturidade. O discernimento aproxima, protege. O julgamento afasta, cria barreiras e vinculações indesejáveis. Olha, o discernimento aproxima. Todas as vezes que Jesus analisava as posturas das criaturas, ele se aproximava fraternalmente delas, percebendo as suas dificuldades, as suas mazelas, os seus desafios e muitas vezes oferecendo rumos ou algumas vezes tendo compaixão das nossas situações. Então, enquanto o discernimento aproxima, o discernimento protege, o julgamento afasta, cria barreiras, estabelece critérios de apartação, critérios de segregação. Por isso, o julgamento não está dentro das assertivas de Jesus. Que o julgamento, nos diz Hermance, é uma doença emocional. Via de regra, temos até dificuldade de assimilar essa ideia, mas ela é notória nos enunciados do Espiritismo, que o julgamento favorece a gente ver no outro aquilo que a gente ainda traz dentro de nós. Que quando vemos com muita frequência e taxamos como de todo repugnável, indesejável, o comportamento de pessoas à nossa frente, significa que nós trazemos ainda dificuldades naquele setor. Por isso o julgamento é doença emocional, enquanto o discernimento é raciocínio, conduzindo o sentimento para criar o bem e o amor. Numa das passagens do Evangelho, Jesus, num determinado momento, foi aparteado por um jovem que ficou conhecido como o jovem rico. E naquele dia, naquele momento, se acerca de Jesus esse jovem e diz a ele o que era necessário fazer para a conquista efetiva da vida eterna. E Jesus diz a ele que tudo aquilo que era desejável, tudo aquilo que era recomendável, que estava escrito na lei. Que a lei e os profetas traziam-nos, ofereciam-nos um roteiro por onde nós pudéssemos padronizar as nossas atitudes, no sentido de nós angariarmos uma postura de equilíbrio e estarmos de posse da vida eterna, da paz interior. O jovem, na sua postura, um tanto soberba, um tanto orgulhosa, diz a Jesus: não, Senhor, isso eu tenho feito desde a minha
mais tenra mocidade. Ou seja, fazendo um juízo de si, em que ele estivesse quite com a lei, quite com as determinações propostas pela lei de Moisés e pelos profetas. Então Jesus, para mostrar para ele que o seu nível não estava naquela altura, diz: então, tudo bem. Então só lhe resta então dispor-se dos seus bens, distribuir com os pobres e seguir. E que naquele momento o jovem se entristeceu, porque possuía muitos bens. Essa mensagem, ela pode ser interpretada de várias maneiras, mas o bem mais precioso que aquele jovem possuía era o autoconceito sobre si mesmo. Era um conceito de satisfação consigo mesmo devido às suas atitudes. E isso, de certa forma, o colocava numa posição em que ele não buscava conquistar novos valores, porque ele já se achava quite com a justiça. Então, quando ele se vai, Jesus, então, numa atitude de compaixão, numa atitude de discernimento, esse discernimento que conduz o sentimento para o bem e para o amor, Jesus afirma: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Nesse momento, a riqueza que ele se expressava era de uma riqueza orgulhosa, de uma riqueza de valores que muitas vezes nós não possuímos, mas nós julgamos possuir. Então, na análise que Jesus faz, ele não recrimina o jovem, ele apenas tem compaixão, pesar pelo jovem não ter feito a melhor opção, ter preferido continuar nas lides do mundo com o autoconceito que ele fazia de si próprio. Julgar, nos diz a irmã, é enquadrar na lei de justiça. Julgar é enquadrar na lei de justiça. Por isso a gente diz que o nosso julgamento está de acordo com o nosso código interno, com o nosso julgador interno, colocando sobre os ombros o mesmo peso ou a ausência da caridade, que tenta colocar nos ombros dos outros. Então veja bem, quando nós julgamos, nós enquadramos na justiça e colocamos nos ombros do próximo, muitas vezes de forma impiedosa, a justiça sem amor, a justiça sem compreensão. Eis aí o motivo de alerta de Jesus, quando à mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Então, quando emitimos um libelo julgador a alguém, estamos conscientes de que nós estamos escrevendo para nós o mesmo propósito julgador. Julgamento, então o julgamento é filho predileto do preconceito, da forma preconceituosa como vemos o proceder do indivíduo. Enquanto na forma do discernimento, nós podemos analisar que é um espírito como nós, em viagem no processo da evolução, inscrito no programa da aprendizagem e com grandes possibilidades de aprender, de errar e de acertar, compreendendo que a sua ação é uma ação naquele momento equivocada, uma ação naquele momento infeliz, mas que poderá redundar em ganhos para o seu espírito a partir das lições que serão ali aprendidas. Quando Judas Iscariotes estabelece no seu foro íntimo um plano de deletar Jesus, de denunciar Jesus às autoridades romanas e às autoridades do Sinédrio, do templo, ele estabelece uma atitude que Jesus, julgando-a, poderia entender que ela era de todo inconveniente, de todo contraproducente. No entanto, Jesus não o demove da sua intenção. Analisa que não seria bom, analisa que ela poderia produzir conhecimento, poderia produzir uma transformação moral em seu espírito, mas antes disso, ela produziria grande soma de dores, de angústias, de arrependimentos, de remorsos e tudo mais. No entanto, analisa que
a partir de todo esse processo pelo qual passaria aquele discípulo, muito amado de Jesus, por sinal, ele renasceria a partir dali uma criatura muitíssimo transformada. Então Jesus não julga, mas analisa que aquele procedimento não seria a melhor opção, que redundaria em muitos danos, em muitas dores, em muitos sofrimentos, para que no futuro redundasse, renascesse dali um novo homem, melhorado e transformado. Quando Jesus não nos recomendou o julgamento, recomendou que nós não julgássemos o semelhante, por quê? Por que razão ele nos sugeriu que nós não emitíssemos uma sentença julgadora? Porque nós não temos elementos, conhecimento, amplitude de visão para estabelecermos um julgamento. O nosso companheiro Zé Amaral, grande companheiro, grande palestrante, que tem aberto os nossos horizontes para melhor compreender a doutrina espírita, nos disse certa feita que por que não julgar? Porque da vida do espírito imortal que somos e de outros semelhantes que estão à nossa volta, de todo o filme da vida desse indivíduo, nós estamos vendo apenas uma cena. Ou seja, de toda a história desse espírito imortal que trafega por muitos milênios das experiências educativas da vida, do processo de aperfeiçoamento, em toda essa amplitude, nós estamos apenas vendo uma cena. Que cena é essa? Desta presente encarnação. Como então, com uma visão tão limitada, estabelecer um julgamento justo? Se nós estamos vendo apenas uma cena de todo um filme, como teremos elementos dentro deste processo que nós criamos para estabelecer um julgamento justo, se nós não temos elementos? Pode ser que a gente encontre à nossa frente, através da mídia, através de toda a sorte de informações, uma determinada pessoa com uma conduta bastante equivocada ou bastante desequilibrada no presente momento. Então, se estabelecêssemos um julgamento contra essa criatura, é bem provável que nós a condenássemos pela sua atitude, pelas suas atitudes daquele momento. Mas nós não sabemos em que condição ela aportou na Terra na presente existência. Pode ser que tudo que ela esteja fazendo de errado neste presente momento ainda seja muito menos do que ela fez ontem em outras etapas da sua evolução. Pode ser que tudo isso de ruim que está acontecendo nesse momento ainda seja muito menos do que aconteceu ontem na sua história evolutiva. Então é possível que, se a gente estabelecer um julgamento apenas com base neste critério de momento, é possível que estejamos agindo de forma equivocada e injusta com aquela criatura, que pode hoje estar muito equivocada nos seus procedimentos, mas esses procedimentos podem estar muito melhor do que estiveram em outras etapas da sua vida espiritual, da sua jornada de aprendizagem. Por isso, entendemos agora por que Jesus diz-nos não estabelecer julgamentos, porque não temos elementos que nos deem uma condição real, sóbria, uma condição sensata de estabelecermos esse julgamento. Por isso, então, seria interessante que nós analisássemos para perceber de que forma poder ajudar a criatura, mas sem estabelecer um julgamento que pudesse condená-la. Exatamente, volto a dizer, por estar vendo apenas uma cena do filme da sua existência. Por isso Jesus, que tudo sabia, que tudo podia, mesmo assim ele não emitia o julgamento. Naquela cena onde aquela mulher estava pronta para ser apedrejada, naquele momento angustiante de uma sociedade machista que penalizava
a distorção de conduta da mulher, mas fazia vista grossa para a mesma conduta do homem, naquele momento em que ela estava para ser apedrejada, e quando Jesus diz aquela frase, né, que passaria para os padrões do universo, os arquivos universais, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando percebeu que todos se foram e que a praça estava vazia, Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles que te julgavam, que te condenavam? E ela responde: Senhor, eles se foram. Então Jesus diz, numa posição de analista, que poderia julgar, porque ele tinha elementos, ele tinha como ver o filme de toda a existência daquele espírito imortal que ali estava. Mas Jesus, numa situação de análise, e a análise ela é amorosa, ela poderá ser fraterna, então ele diz: eu também não te condeno, eu também não te julgo, apenas te sugiro que mude o padrão da sua vida, que não voltes a pecar, para que outros males não venham a te acontecer. Então, dessa forma, Jesus está nos oferecendo o padrão que seria o ideal. E a doutrina espírita, esclarecendo toda a mensagem do Cristo, ela manda sim que a gente julgue, e julgue com muita energia e com muita presteza os nossos próprios atos. Os atos que toda a vida nós fomos muito complacentes quando emitíamos o nosso próprio julgamento, e que hoje nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos e a termos tolerância com o nosso semelhante, pois nós não temos elementos para estabelecer um julgamento justo. Nós não conhecemos a história de cada um. Por isso, a doutrina esclarece-nos quanto à inoperância do julgamento e a nossa incapacidade de fazer algo por alguém, estabelecendo libelos acusadores. No momento é o que nós conseguimos auferir das reflexões do presente capítulo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesta proposta de crescimento espiritual. Muito obrigado.